passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Olá, mais uma vez estamos juntos e eu quero saudar a todos vocês com a graça e com a paz do Senhor. Quero mandar um abraço a você, membro da Igreja Batista em Ponte Preta, você congregado, você que é familiar, você que está conosco, mesmo nunca tendo nos visitado numa das nossas celebrações no templo. Estamos juntos nesse tempo ainda de isolamento social, cumprindo a nossa parte, orando, pedindo a Deus que logo, logo restabeleça a normalidade no nosso país, para que possamos voltar a congregar e também podemos realizar as outras atividades e seguirmos o curso da nossa vida até a volta de Jesus Cristo. Então siga conosco com louvor, com a meditação da Palavra de Deus e que Deus a todos abençoe. Situações nessa vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até resistir. Nesses terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida que meu equilíbrio se deixa enganar. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer, sou vencedor e ninguém poderá me deter, pois eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Nossa reflexão de hoje estará baseada em apenas 2 versículos. Eu quero convidá-lo, então, a acompanhar a leitura que eu estarei fazendo em 1 Crônicas, capítulo 4, versos 9 e 10. Diz assim a palavra do Senhor: Jabes foi mais honrado do que seus irmãos. Sua mãe lhe dera o nome de Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: que tu me abençoes e aumentes minha propriedade, que a tua mão me proteja e não permita que eu seja afligido pelo mal. E Deus lhe concedeu o que pediu. Talvez você já tenha ouvido falar na oração de Jabes. Apenas 2 versículos resumem bem a vida desse homem ou aquilo que temos a respeito desse homem. E que resumo? Jabes foi um descendente de Judá, viveu por volta de 1444 a.C., um período difícil, no período dos juízes. Conforme a própria palavra de Deus diz em Juízes, capítulo 17, versículo 6, que na época dos juízes era uma época em que não havia rei em Israel e cada um fazia o que lhe parecia certo. Então, foi um momento difícil, uma vida difícil, um período difícil que Jabes viveu. O livro de 1 Crônicas começa com genealogias e vai discorrendo acerca disso. Até que quando chegamos no capítulo 4, esse livro ele faz uma parada nesses 2 versículos, 9 e 10, para relatar as particularidades desse homem, de nome Jabes, ou para alguns, Jabes. No hebraico, esse nome significa seco, dor, tristeza, sem brilho, pálido, cara de doente, infeliz, um morto ambulante. Alguém também que causa dor. Ou seja, na cultura judaica, o nome
tinha muito a ver com a personalidade da pessoa. O nome representava marcas da vida da pessoa, desde o seu nascimento. E no caso específico de Jabes, nós podemos aqui imaginar como foi a sua vida, pelo nome que ele carregava. Porque esse nome foi dado a ele porque a mãe dele deu à luz com muitas dores. Então, de repente, ele cresceu ouvindo, o que hoje nós chamamos do bullying, as pessoas brincando com ele, brincadeiras de mau gosto, chamando ele de sequinho, chamando ele de tristeza, chamando ele talvez de pálido e etc. Ou seja, o nome não era um nome que atraía as pessoas para dizer coisas boas para Jabes. Ele já nasceu com essa marca. Interessante observar que ao invés de ele ser reconhecido do texto com essas possíveis marcas oriundas do seu nome, ele foi reconhecido como um homem mais honrado. É o que diz o verso 9. Jabes foi mais honrado do que os seus irmãos. O verbo honrado no hebraico significa ter grande peso, elevado, ser pesado, ser honrado, obter honra. Então, este foi um homem honrado, apesar da sua história de nascimento, apesar do nome que ele carregou, ou apesar das possíveis ações das pessoas contra ele, tentando menosprezá-lo por causa da sua história. Esse início do texto no verso 9, em outras versões, por exemplo, na Mensagem, vai dizer que Jabes se destacou. Na versão Viva, Jabes foi mais importante. E na nova versão transformada, Jabes foi respeitado, ou Jabes mais respeitado. Então nós podemos concluir que pouco sabemos dele, mas o que sabemos é suficiente para então entendermos que esse foi um homem muito especial. E Esdras então nos deu aí algumas características, apenas nesses 2 versículos, que nós podemos então aqui pontuar para todos vocês. O primeiro foi esse que eu já falei, que o seu nascimento foi marcado por um parto muito difícil. E esse parto, a sua mãe sofreu muito. Mas diz o texto também que ele se tornou um homem honrado. E ele se destacou dentre os da sua família. O texto ainda nos propõe também, nos diz que ele foi um homem de fé, que ele invocava, ele orava ao Deus de Israel. Por isso a tão famosa oração de Jabes, Ele foi um homem, diz o texto, abençoado por Deus. O verso 10 termina dizendo que Deus lhe concedeu o que lhe pediu. Em tempos de maldição, carregando o fardo de um difícil nome que lhe dera sua mãe por conta dos fatos do seu nascimento, a conclusão do autor de 1 Crônicas é que a fonte da vida, a fonte das bênçãos da vida de Jabes era Deus. Ele foi um homem temente a Deus. E eu quero então agora destacar alguns pontos, ou pelo menos 4 pontos, dessa chamada oração de Jabes que está no versículo 10. O primeiro deles é quando Jabes disse ao Senhor: que tu me abençoes. O texto diz que Jabes invocou a Deus, o Deus de Israel, dizendo que tu me abençoes. Ele, Jabes, reconheceu que ser abençoado dependia inteiramente de Deus. Ele também reconheceu que bênção boa é aquela que vem de Deus e que a origem é Deus. E então ele deixou a cargo do Senhor a sua vida. E ele entendeu que os limites para a sua vida era Deus, e ele confiou nas promessas de Deus. E ele disse: Senhor, que tu me abençoes. Que coisa boa entender isso. Como é bom o homem depender de Deus e entender que tudo vem de Deus. Assim como Jabes, precisamos entender e confiar em Deus, sabendo que o que Deus tem é o melhor para nós. E nesses dias que estamos vivendo, precisamos lembrar dessa verdade, que talvez um dia nós colocamos para dentro, mas agora é hora de colocar para fora. É hora de vivermos, repousarmos nessa verdade. Ele foi até Deus, ele foi confiante em Deus, pois ele tinha intimidade com o Deus de Israel. A oração, voltamos a falar sobre ela, é muito importante, é vital para as nossas vidas. Precisamos orar. Jabes começou a sua oração dizendo ao Senhor
que tu me abençoes. Que nesses dias que estamos vivendo, com tantas informações, com essas limitações que ainda estamos sujeitos, que você possa também dizer diariamente: Senhor, que tu me abençoes. Um outro destaque que eu quero fazer com você aqui, nesse momento, é que depois que ele disse ao Senhor que tu me abençoes, ele ainda disse: e aumentes minha propriedade. Numa outra versão, na Bíblia Viva, nós pegamos esse texto e lemos esse texto da seguinte forma: ó, quanto eu desejo que o Senhor me abençoe maravilhosamente e me ajude em meu trabalho. O clamor aqui não é por mais terra, o clamor aqui não é por mais propriedades, ele clamou por maiores oportunidades para realizar os propósitos de Deus para a sua vida. Jabes estava focado em realizar o plano de Deus, o propósito de Deus, e ele entendia que a melhor vida era uma vida alinhada com o Senhor. E então ele ora, ele fala com Deus para que Deus o ajudasse, para que Deus pudesse atuar em todas as áreas da sua vida. E aqui ele nos ajuda a entender que nós não podemos fazer uma divisão entre o chamado sagrado e o secular, entre a vida espiritual ou até na igreja e a vida no trabalho. A nossa oração tem que ser para que o Senhor aumente a nossa propriedade, e usando então a versão da Viva, que Ele nos ajude no nosso trabalho. Esse é um tempo para a gente valorizar o trabalho. Esse é um tempo para agradecermos a Deus pelo trabalho, em meio a notícias, em meio do aumento significativo de desempregados. Nós precisamos rever a nossa postura também em relação ao nosso trabalho. E a própria palavra de Deus em Eclesiastes, no capítulo 2, verso 24, vai dizer que não há nada melhor para o homem do que comer, beber, gozar do bem do seu trabalho. Ele vai dizer que isso vem de Deus. O nosso trabalho vem de Deus, a produção vem de Deus, e nós precisamos então fazer também um pedido como de Jabes, diariamente, um pedido ousado. Senhor, me abençoe no meu trabalho. Senhor, alargue as minhas fronteiras, né? Senhor, aumente a minha propriedade. Senhor, que eu consiga produzir mais. Senhor, faça-me enxergar além do que simplesmente eu tenho enxergado de um pequeno mundo, de uma pequena produção, mas que o Senhor possa me dar uma visão capaz de ir além. Ou seja, trabalhe na minha vida, alarga a minha mente, alarga o meu coração, os meus relacionamentos, a minha influência. Ou seja, ore, meu irmão, para que a sua vida seja marcada por progressos. E Jabes, ao pedir a Deus que o abençoasse, agora pedindo ao Senhor que aumentasse a sua propriedade, ele estava querendo progredir, ele estava querendo fazer mais, ele estava querendo fazer o melhor. Isso não é ruim. Nós, os servos de Deus, precisamos entender que Deus, quando fez o ser humano, lá em Gênesis nós lemos, lá no nosso mandato cultural, quando ele diz ao ser humano, domine sobre. Precisamos então orar sim, e precisamos nos esforçar para fazermos o melhor. E nada melhor do que nesse tempo em que estamos em casa, em que estamos impossibilitados, muitas pessoas impossibilitadas de realizar o trabalho do dia a dia, de valorizar, de rever posturas, de talvez quando retornarmos às atividades normais, louvarmos ainda mais o Senhor pela oportunidade do trabalho e também de orarmos por aquelas pessoas que terão o desafio de conseguir um novo emprego, pessoas que estão nesse momento desempregadas. Portanto, a oração de Jabes nos ajuda a entender também essa necessidade. Vamos a uma outra lição. Que oração é essa de Jabes? Primeiro, ele começa invocando ao Senhor, pedindo que o Senhor o abençoasse. Depois ele pede ao Senhor que aumentasse a sua propriedade ou o ajudasse no seu trabalho, como vimos. E agora ele vai dizer ao Senhor que a tua mão me proteja. Ele tinha consciência plena do seu limite, da sua fragilidade, e por isso que ele invoca pela mão do Senhor. E quando na Bíblia nós lemos sobre a mão do Senhor, esse termo bíblico vai expressar o poder e a presença de Deus. Então, o que Jabes está fazendo é clamando pelo poder, pela presença, pela proteção do Senhor. Ele reconheceu que ele era muito frágil,
E ele precisaria do Senhor em todos os momentos da sua vida. Ele precisaria da mão do Senhor sobre ele. Nós temos outros exemplos de servos que clamaram ao Senhor, que viveram intimidade com o Senhor, e a Bíblia diz que a mão do Senhor era com eles. Por exemplo, José do Egito. Nós vamos ler no livro de Gênesis a história de José, e lá vamos aprender que a mão do Senhor era com ele, por isso ele venceu tantos desafios e tornou-se um homem fundamental para o propósito de Deus naquela época. Também lemos a história de Neemias, aquele que foi levantado pelo Senhor para a reconstrução dos muros de Jerusalém. Lemos a sua história também no livro de Neemias e vamos aprender que a mão do Senhor era com ele. Por isso ele foi vitorioso, ele conseguiu permanecer de pé em meio aos ataques, porque Deus estava protegendo Neemias. Aprendemos também, já no Novo Testamento, sobre João Batista. Esse homem que foi também muito especial, um homem que realizou um grande projeto, e a mão do Senhor também era com ele. Quando nasceu, as pessoas disseram: não sabemos o que virá a ser esse menino, mas a mão do Senhor está com ele. Lucas capítulo 1, verso 66. Portanto, que oração! A mão do Senhor, que a tua mão me proteja, que a tua mão me proteja. A mão de Deus sobre nós é a estratégia ideal para avançarmos. Precisamos da mão de Deus sobre nós nesse momento. Paremos um pouco para focar nessas coisas do mundo, ou paremos um pouco de focar nas coisas do mundo para focarmos em Deus, na necessidade que temos da mão do Senhor sobre as nossas vidas, dessa mão a proteger a nossa vida, essa mão a proteger os nossos lares, a proteger os nossos filhos, a proteger o nosso trabalho, a proteger os nossos sonhos. Jabes orou: Senhor, que a tua mão me proteja. Precisamos também da mão do Senhor sobre a igreja. Precisamos que o Senhor continue abençoando, protegendo, direcionando a sua igreja, nesse tempo bem diferente, de grandes desafios também para a igreja. Nós precisamos lembrar, dia e noite, que a mão do Senhor, o poder do Senhor, precisa estar sobre a vida da sua igreja. E hoje é diferente, no que diz respeito a esse entendimento. Porque hoje, quando falamos dessa mão do Senhor, desse poder do Senhor, dessa presença do Senhor sobre a vida dos seus servos, sobre a existência da sua igreja, ou a vida da sua igreja, ou o ministério da sua igreja, precisamos lembrar de Atos, capítulo 1, verso 8, onde lá diz que o poder está na pessoa do Espírito Santo. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas. Então, hoje, alguém que tem esta mão poderosa do Senhor, essa proteção do Senhor, é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Precisamos, então, buscar mais, precisamos, então, nos submetermos mais ao Senhor, à voz do Senhor, à palavra do Senhor. Precisamos, como disse Paulo, nos enchermos do Espírito Santo e evidenciarmos isso na prática, através do fruto do Espírito. São as nossas ações que estarão dizendo a quem está à nossa volta que nós somos ou não, se somos ou não somos pessoas cheias do Espírito Santo. O Espírito Santo em nós faz toda a diferença. E ele orou: que a tua mão me proteja. E a sua oração hoje pode ser: Senhor, enche-me do teu Espírito. Trabalhe mais em minha vida através do teu Espírito. Transforme o meu lar pelo teu Espírito. Que eu seja uma pessoa cheia do Espírito Santo. Que o meu lar seja transformado pelo poder do teu Espírito Santo. Portanto, irmãos, que essa oração de Jabes nos ajude também a, nesses dias, realizarmos nossas orações e direcionarmos ao poder, à proteção do Senhor. E eu quero então concluir com o final da oração, quando ele disse ao Senhor: não permita que eu seja afligido pelo mal. O homem primeiro pediu para ser abençoado. Depois ele pediu para que Deus abençoasse o seu trabalho. Depois ele pediu para que o poder, a proteção de Deus estivesse sobre a sua vida. E agora ele diz ao Senhor: não permita que eu seja afligido pelo mal. Por que será que ele deixou esse pedido para o final? Talvez porque Jabes soubesse que a vitória é um perigo. Ele pediu para ser abençoado, pediu por proteção, ele pediu para que Deus estivesse abençoando o seu trabalho,
naturalmente ele esperava bênçãos. E ele então, no seu pensar, entendeu que ele precisava estar protegido do mal. Por quê? Porque a vitória é um perigo. A vitória é um perigo. Como certa vez alguém afirmou que o sucesso traz consigo grandes oportunidades de fracasso. Com ele, muitas vezes, reduzimos nossa dependência de Deus e nos tornamos arrogantes. Quantas pessoas se afastaram de Deus após uma grande bênção, após alcançar o sucesso que antes eles oravam para alcançar e agora no sucesso esqueceram de Deus. Por quê? Porque o inimigo vai trabalhando e ele, quando então vai terminar a sua oração, ele vai reconhecer a sua fraqueza, a sua vulnerabilidade e ele ora por livramento. Ele pede ao Senhor que estivesse guardando a sua vida, preservando o seu coração para que ele continuasse íntegro. Ele pede ao Senhor, livra-me do mal, que eu não seja afligido pelo mal. Não permita que eu seja afligido pelo mal. Meus irmãos, o maligno faz a festa. Quando cristãos, quando irmãos, quando igrejas permitem que os corações se tornem orgulhosos e autossuficientes. Precisamos tomar muito cuidado, porque também o sucesso ministerial pode ser uma armadilha. Muitas vezes achamos que a obra que é de Deus está sendo feita porque nós podemos, quando na verdade deveríamos reconhecer humildemente que sem Ele nada podemos fazer. Sucesso ministerial tem levado muitos também à ruína. Pessoas que perdem a capacidade de olhar para o alto, de permitir que a palavra de Deus primeiro atinja o seu próprio coração. Gente que muitas vezes busca a Bíblia para falar sempre para o outro, canta para o outro, mas não consegue viver aquilo que prega ou viver aquilo que canta. Precisamos então lembrar que a nossa vida, ela precisa estar constantemente nas mãos do Senhor, pois Ele há de nos livrar do mal. E se tem alguém que pode derrotar o mal, esse alguém é Deus. Nós humanos não temos forças para lidar com o diabo ou destruir o diabo. Não. É apenas o Senhor em nós. É apenas com a armadura, como Paulo fala, a armadura espiritual, que nós vamos conseguir entrar nessa batalha e sairmos vitoriosos, porque na verdade não somos nós, mas é o Senhor. E Jabes, ele entendia seus limites e após pedir a Deus por sucesso, após pedir a Deus que o abençoasse, ele entendeu que ele continuaria vulnerável. E ele então lembrou de orar a Deus para que Deus pudesse livrá-lo das astutas ciladas do diabo, das setas que viriam diretamente do inferno para atacar a sua vida. Então ele vai e ora ao Senhor, não permitas que eu seja afligido pelo mal. Eu não sei como está a sua vida, talvez tenha que ser essa a sua oração. Talvez você esteja passando por algum processo de provação, algum processo de perseguição, ao inimigo tentando destabilizar a sua vida, tentando trabalhar contra os seus sonhos ou contra tudo aquilo que você um dia planejou viver ao lado de Deus. Talvez você hoje possa olhar para a sua própria vida e ver que você foi uma bênção e Deus atuou em você ou através de você, mas alguma coisa aconteceu e no processo você se desviou de Deus, perdeu o foco e o inimigo entrou, trabalhou e hoje você está talvez decepcionado. É hora de levantar a cabeça. É hora de voltar-se para o Senhor, é hora de lembrar de Jabes. E quem sabe orar como Jabes, Senhor, que Tu me abençoes, abençoe meu trabalho, que a Tua mão me proteja. E Senhor, me livre, não permita que eu seja afligido pelo mal. O Jabes triste, o Jabes seco, o Jabes cuja história inicial de vida era uma história que tinha tudo para dar errado, ficou só nos registros do seu passado. Porque nós aprendemos na palavra de Deus que ele foi um homem honrado e Deus lhe concedeu o que ele pediu. Deus respondeu à oração de Jabes e ele se tornou um homem honrado.
A oração de Jabes superou os traumas do seu nome. A oração de Jabes superou a sua história de vida, porque na sua oração estava, na verdade, as intenções desse homem, aquilo que estava pulsando na sua alma, no seu coração em relação a Deus. Ao invés da dor, ao invés da indignidade, ao invés da dor, a honra. Ao invés da decepção, realizações e muitas experiências com Deus. Você, que talvez olhe para a sua história e você identifique algumas dores, talvez o abandono de um pai, o abandono de uma mãe, ou talvez ter sido criado num lar muito cheio de problemas, talvez na escola tenha sido perseguido, talvez no trabalho, enfim, a sua história tenha sido marcado por fatos tristes da vida. Olhe para Jabes, que olhou para Deus. Então faça como Jabes, olhe para Deus, veja o que ele fez na sua vida, e você só é você porque você passou por tudo isso. Então é hora de você fazer como Jabes, falar com Deus e orar a Deus, entregar a vida para Deus, porque Deus quer também te abençoar. Esse Jabes hoje foi o nosso professor. E como nosso professor e mestre, ele nos ensinou a não aceitar as situações que a vida nos impõe. Eu falo das coisas tristes, das coisas que nos marcam, das coisas que muitas vezes tentam nos empurrar para baixo. Não, olhe para Deus, levante a sua cabeça, Ele tem um grande plano para fazer em você e através de você. Mas para isso será necessário que você faça como Jabes. Você precisa adotar uma postura digna de um verdadeiro dependente de Deus. Ele invocou ao Deus de Israel e ele entrou para a história por uma oração que, na verdade, revelou o seu estilo de vida. Uma oração que revelou quem ele gostaria de ser. Um homem abençoado, um homem bem-sucedido no trabalho, um homem que experimentasse diariamente do poder de Deus e um homem que ficasse de pé em meio às astutas ciladas do diabo. Esse foi Jabes, o mais honrado. Esse foi o homem que a Bíblia falou tão pouco, ou Esdras, falou pouco, mas como diz o outro, falou bonito, de alguém que soube viver nas mãos do Senhor. Portanto, que Deus se alimente com essa palavra, que nesses dias você lembre dele e de tantos outros servos de Deus que servem de mentores para as nossas vidas nesses dias. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com a sua vida, com o seu lar, hoje e sempre. Amém. Pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim.